O atendimento de Jonas ao segundo chamado, a segunda convocação de Deus para pregar em Nínive, foi um total sucesso. Ele pregou em Nínive. Houve uma conversão geral, houve um arrependimento geral. Houve uma consagração. Decreto, jejum geral, jejum de todas as pessoas, jejum dos animais. Ninguém morreu. Veja, irmãos, o que Deus estava prevendo era destruir uma cidade de mais de 100 mil habitantes, os seus animais. E agora, então, nada disso tinha acontecido. Que beleza, irmãos, que bênção, que maravilha de redenção. Entretanto, agora nós entramos no capítulo 4 de Jonas, último capítulo de Jonas. E lá no verso 1 a gente vê o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ficou irado. Mas que é isso? Houve uma tremenda salvação e Jonas não gostou. Jonas ficou profundamente descontente. O que ele queria? Se ele ficou descontente com a salvação, o que ele queria era a destruição de Nínive. Mas por que Jonas queria a destruição de Nínive? Quais seriam os argumentos que justificavam para Jonas que Nínive deveria ser destruída conforme o plano original de Deus? Eu coloquei aqui quatro itens que eu penso que seriam os principais para a indignação de Jonas de não ver Nínive destruída. Primeiro, eles eram reconhecidamente maus. Os povos tinham, no povo assírio, consideravam o povo assírio como cruel, como mau. Mas ainda, irmãos, eles eram estrangeiros, eles eram inimigos de Israel. Eles não eram judeus, eles não eram o povo escolhido. Portanto, eles deviam estar excluídos da salvação, dada o exclusivismo que o povo hebreu entendeu como sendo a escolha para ser um povo missionário, não um povo exclusivista. Mais ainda, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. E veja, na lei de Deus, na lei de Moisés, a adorar outros deuses, a idolatria era passível de pena de morte. Mais ainda, a palavra de Jonas não tinha sido cumprida. Como ia ficar o seu conceito de profeta? Ele ia ser tido como um falso profeta, não como um profeta real. Então, esses quatro elementos, irmãos, a maldade do povo, o fato deles não serem judeus, o fato de eles serem idólatras, e mais ainda a reputação de Jonas, fazia com que Jonas entendesse que eles deviam realmente ser destruídos. Não houve a destruição. Não houve a destruição. E agora, como fica? Veja, irmãos, esse conceito de destruir os ímpios, de destruir os pagãos, ou de destruir aqueles que não são o povo de Israel, também estava lá no tempo de Jesus. Em Lucas 9, de 51 a 56, você vê que Jesus queria ir pregar aos samaritanos, e ele falou para os discípulos irem lá preparar o caminho para que eles fossem pregar em Samaria. E os discípulos foram excluídos, foram mandados embora. Os samaritanos disseram que não queriam ouvir a Jesus. E aí, então, João e Tiago voltou para Jesus e falou assim: quer que a gente ore e mande queimar? Veja, o que eles já queriam fazer? Eles já queriam eliminar com aqueles que não aceitassem a Jesus. E Jesus disse assim: ele não veio para destruir, mas veio para salvar. Como eu disse ontem, irmãos, o negócio de Deus é a salvação da humanidade, é a salvação dos homens. E agora, então, o Senhor, obviamente, não podia concordar com Jonas, porque o que Jonas queria era a retaliação. Jonas queria que eles fossem mortos. Veja, por favor, o texto de Jonas no capítulo 4, ainda os versos 2 e 3. Eu estou lendo na Nova Bíblia Viva. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. Veja o que ele falou. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer.
meu Deus, quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor disse pela primeira vez que eu viesse até aqui. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Por que ele fugiu para Tarsis? Veja, irmãos, qual que era a justificativa de Jonas ter fugido. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, e que demora em perder a paciência, e cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Era por isso, irmãos, era por causa do caráter amorável de Deus, do caráter compassivo, paciente de Deus, era por isso que ele não queria ir para a cidade de Nínive. Porque ele achava que realmente Deus podia mudar de ideia e, em vez de destruir, salvar. E aí, como é que ia ficar a sua reputação? Como é que ia ficar a sua credibilidade? Afinal, como já vimos, Jonas era um profeta já reconhecido. Ele não podia falar uma coisa e não acontecer. Mas ele sabia que corria esse risco, porque ele corria o risco do Senhor arrepender-se, no sentido de não querer destruir. Ou, na verdade, irmãos, o Senhor nunca quer destruir. Veja agora a paciência de Deus para com Jonas. Jonas 4:4. É razoável essa tua ira? Tem alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos com raiva de Deus. Nós ficamos hostis a Deus. Acontece alguma coisa que não é de acordo com a nossa vontade, não é bem aquilo que a gente queria, ou conosco, ou com algum dos nossos queridos, ou na igreja, e nós ficamos revoltados com Deus. E Deus deve perguntar para nós: escuta, fulano, é razoável essa tua ira? É razoável você ficar com tanta raiva desse jeito? Bem, agora Jonas então saiu da cidade. Saiu da cidade e foi para uma montanha para contemplar a cidade. Montou uma barraca, como você pode ler lá no capítulo 4, montou uma barraca com uns ramos, uma pequena barraca para se proteger do sol. E ficou lá olhando. Ficou olhando para ver realmente, quem sabe Deus destrói a cidade. E eu vou ver daqui a cidade destruída. Nessa condição, irmãos, o Senhor fez com que crescesse uma aboboreira com ramas muito grandes e que cobriu a barraca de Jonas e propiciou uma melhor condição de temperatura, maior conforto para Jonas, uma sombra agradável. E ele se alegrou com isso. Passou a noite e no outro dia pela manhã, lagartas comeram aquela aboboreira. Veio um calor, o sol nasceu, um vento forte. E a condição de calor ficou muito ruim. A condição de temperatura ficou muito ruim. E veja lá o verso 8, diz assim: quase desmaiando, pediu para morrer. Ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Por conta do sol, por conta do calor, devia ser um calor abrasador, realmente, ele já queria morrer. Ainda bem, irmãos, que Deus não nos atende quando nós falamos que queremos morrer. Porque muito provavelmente, muitos de nós já teve alguma ocasião falar assim: eu queria morrer, que bom se eu morresse agora. Primeiro que a gente, nessa condição, não está entendendo, né, como é a morte, como é dolorida a morte. Você está querendo morrer assim, desliga um botão, morreu, pronto. Mas que bom, meus irmãos, que Deus não aceita, Deus não atende a esses pedidos absurdos de querer morrer. O Senhor tem paciência com Jonas. O Senhor argumenta com Jonas. Ele dá tempo, ele conversa. Veja os versos 9 a 11. Então disse Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse Jonas: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte.
Disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, que não te causou trabalho, o qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, que não sabem entre o certo e o errado, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Olha aqui, Jonas, por causa dessa boboreira, uma porcaria de uma planta, você ficou tão aborrecido, você ficou irado, você queria morrer, porque ela nasceu e morreu em seguida. E você ficou tão aborrecido por causa disso. E Deus argumenta: você não acha que eu devia ter muito mais cuidado, muito mais amor com o povo de Nínive, com todas aquelas pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado? 120.000 pessoas. Interessante, irmãos, que o livro de Jonas não traz a resposta de Jonas, a tréplica. Porque o que estava acontecendo ali era uma conversa entre Jonas e Deus. E Deus colocou seu argumento. Jonas colocou o seu primeiro argumento. Eu sei que ia acontecer isso. O senhor é muito bonzinho. O senhor é muito bonzinho e não ia mesmo destruir a cidade. Por isso que eu não queria vir. Na verdade, não era bem assim. Jonas tinha medo de ir para lá. Mas agora, argumentando com Deus, ele fala: é por isso. Mas ainda, irmãos, o Senhor fala assim: tem 120.000 pessoas lá. Elas não são muito mais importantes do que a boboreira? E eu não teria que tomar cuidado delas e salvá-las? Jonas não respondeu. Pelo menos na Bíblia não está registrada a resposta de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa resposta é feita para nós. O Senhor pergunta para nós: não hei eu de ter compaixão das pessoas dessa grande cidade que não conhecem entre o certo e o errado? Qual a nossa atitude, irmãos? O que temos feito para salvar essas pessoas? Ou temos achado como Jonas: eles são ímpios mesmo, eles são pagãos. Eles não são crentes, eles vão morrer mesmo no fogo do inferno. O Senhor perguntou para Jonas e pergunta para nós: não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? E quando fala de uma grande cidade, eu penso aqui na nossa cidade de São Paulo. Uma grande cidade, a maior cidade do hemisfério sul. Não havemos nós de ter compaixão dessa grande cidade? Não haverá eu de ter compaixão dessa grande cidade? Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ter compaixão, para que a gente não seja como Jonas, mas a gente seja como o Senhor Deus. Ser compassivo e bondoso para com todos, porque o Senhor Jesus morreu para salvar a todos. E é isso que nós devemos pregar, que o Senhor Jesus quer dar a salvação. Ele pode dar a salvação a cada um dos seres humanos.